O TikTok está propagando bruxaria e você precisa tomar cuidado com isso. O TikTok está propagando paganismo e você precisa tomar muito cuidado com isso. O paganismo, o renascimento do paganismo, é fundamental para a construção do novo mundo que está sendo gestado pelos arquitetos de Satanás para 2030. E o TikTok tem mostrado para milhões e milhões, para bilhões de jovens, o que é a bruxaria e tem atraído para a bruxaria, para o paganismo, esses adolescentes. O paganismo como adoração da natureza, adoração de Pachamama, Mãe Terra, a deusa Mãe, o Deus Pai, o Deus cornudo da natureza, nunca morreu. Esse tipo de paganismo nunca morreu. Ele sempre sobreviveu nos cantos escondidos da sociedade. Mas ele está sendo revivido propositalmente para atrair os jovens cristãos. A National Geographic noticiou há poucos dias esse fenômeno que está ganhando mais e mais adeptos, principalmente nos últimos 2 ou 3 anos, impulsionados pelo TikTok. E o que é o paganismo? Por mais difícil que seja definir paganismo, não vamos aqui dizer que todo não batizado é pagão, pelo menos para esse vídeo, pelo menos para fins didáticos. Vamos dizer aqui que pagão se refere aos adoradores da natureza, adeptos de religiões que mistificam ervas, atribuindo-lhes poderes mágicos. Bruxos e wiccanos que usam feitiços e magias para supostamente dominar os poderes divinos ou sobrenaturais. É desse tipo de paganismo que o TikTok está falando, que o TikTok está divulgando. E isso é extremamente preocupante, dado o poder de penetração que essa plataforma tem no mundo inteiro, com vídeos curtos. O Brasil não está imune a isso, porque o Brasil é um país paganizado, historicamente paganizado. Uma olhada rápida ao seu redor, entre os seus familiares, você vai perceber que o Brasil é um país ramificado em crenças, com crenças em benzedores, passes e pajés, que muitas vezes usam da credulidade fácil do catolicismo popular para incutir ideias não cristãs, não católicas, tais como águas fluídicas, passes, aterramento energético de Browning, constelação familiar e culto aos antepassados, energias quânticas e o diabo A4. Todo tipo de benzeção com ervas. O Brasil é um país paganizado. E a bruxaria encontra espaço aqui. Num cenário como esse, a notícia da National Geographic é preocupante, principalmente para quem usa muito o TikTok, ou tem filhos que usam a plataforma. Vejamos o que diz a notícia da National Geographic, que, aliás, a reportagem é simpática, a notícia, e ainda no final ela dá ao leitor endereços de onde praticar o paganismo. Obviamente eu não vou colocar aqui. Pois bem, séculos atrás, diz a revista, os antigos celtas viajaram pelos pântanos para adorar o deus com chifres, Cernunnos. Os antigos egípcios atravessaram desertos para invocar a proteção de Ísis. Druidas viajaram para uma clareira para realizar rituais sob a lua. Mas com o tempo, essas divindades se transformaram em mitos, e os rituais passaram à clandestinidade. Recentemente, no entanto, um ressurgimento do interesse pelas práticas pagãs cristãs, leituras de cartas de tarô, astrologia e magia com ervas, trouxe o paganismo das periferias de volta ao centro da cultura pop, ou pelo menos ao topo do feed do TikTok. Olha esse dado preocupante. Pelo menos 1,5 milhão de pessoas nos Estados Unidos se identificaram como pagãos, acima dos 134 mil em 2001. Em 20 anos, as pessoas que se identificam como pagãos aumentaram de 134 mil para 1,5 milhão. É preocupante. E isso no país mais protestante do planeta. Berço do protestantismo nas Américas, mas também sede da Igreja Satânica de Anton LaVey. Em geral, há um afastamento das religiões organizadas em direção à espiritualidade, diz Ellen Berger, autora e socióloga do paganismo e bruxaria contemporâneos. Para ela, o empoderamento feminino e os movimentos pelos direitos dos homossexuais, a crise climática, alimentaram o interesse por essas práticas pagãs.
Não há dúvida de que o movimento feminista leva ao paganismo a adoração a Gaia. É você tirar Deus Pai, destronar Cristo, o homem, e colocar uma mulher como deusa. Nossa Senhora não é deusa. Nossa Senhora não serve para eles. Eles querem colocar Gaia, Pachamama, a Mãe Terra, como deusa da terra, senhora da terra. Continua a revista. É muito difícil resumir o que é o paganismo, já que há tanta diversidade, diz Sarah Pike, autora e professora de religião comparada na Universidade da Califórnia. Para ela, os pagãos veem o mundo natural como sagrado. Eles celebram a interconexão entre as coisas, vendo os humanos, a natureza e os seres espirituais como parte de uma rede de vida, como se todos fôssemos irmãos em termos de dignidade. É por isso que eu sempre afirmo que o Papa Francisco, o termo casa comum muito utilizado pelo Papa Francisco, dá lastro ao paganismo e ao culto à terra. É dizer que os humanos e os animais são dignos em igualdade, pois são irmãos, pois habitam a mesma casa comum. O paganismo vai além e diz que a natureza é superior aos seres humanos. Os animais, a terra, a natureza em si é superior aos seres humanos e por isso merece ser adorada, ser endeusada. Cuidado com o TikTok. A reportagem continua. Após séculos de perseguição, o paganismo permaneceu principalmente uma prática marginal até a década de 1960. Tornou-se uma religião atraente para aqueles que se rebelam contra as normas sociais restritivas. Na última década, a ascensão do TikTok, ele dá aqui uma página relacionada à bruxaria, não vou colocar aqui, obviamente, mas a ascensão do TikTok, dessa página do TikTok, tem mais de 35 bilhões de visualizações. E programas de TV populares como Sabrina, Vikings, Supernatural e uma história de horror americana estão ajudando a aumentar o interesse no movimento espiritual, segundo a revista National Geographic. Eu ainda colocaria nesse bolo de séries que tem despertado o interesse de jovens pelo ocultismo e paganismo, quais? Lúcifer, Wandinha e filmes como Megan e Annabelle, todos com altíssima popularidade no Brasil. Esses filmes fazem muito sucesso no Brasil e despertam para o ocultismo. Em 2017, por volta das 11 da noite, eu estava dando aula de História ou Filosofia, não me lembro. E os alunos pediram para sair um pouco mais cedo porque queriam, naquela sexta-feira, correrem para o cinema que, à meia-noite, iria começar um filme de terror chamado Annabelle. O filme de terror que começaria na sexta-feira, meia-noite. O ocultismo atrai muitos e muitos jovens. Não nos enganemos, as pessoas pagam para sentir medo. Elas pagam para ver, ouvir e sentir o paganismo. Tem curiosidade para saber o que é. Temo que se eu perguntasse para aqueles que estavam na escola e que foram para assistir o filme, se eu perguntasse qual religião eles tinham, se eles tinham religião, uma boa parte se diria católicos. Infelizmente, e é uma certeza. A reportagem é longa, mas não vou continuar. Ela vai elogiando o ressurgimento do paganismo e vai dando endereços lá nos Estados Unidos para as pessoas praticarem a magia, praticarem o paganismo. 2030 vem aí e a nova sociedade não suporta o cristianismo. O paganismo é a lógica do novo mundo que está sendo construído pelos arquitetos de Satanás e cultuar a velha serpente, sob os mais diversos nomes e figuras, será a regra. Só assim, dando ao homem novos velhos deuses, Cristo será esquecido e varrido da face da terra, dizem eles. Ao menos o Cristo verdadeiro e sua igreja verdadeira, porque um falso Cristo, um anticristo, uma anti-igreja, uma falsa igreja se levanta nesses tempos de tempestade que se aproximam. E para fincar o pé, para ficar com a verdadeira igreja, para ficar com a verdadeira igreja católica, é necessário mais do que nunca conhecimento. Conhecer a verdade e também conhecer os ardilosos estratagemas do inimigo. Pois se não conhecermos suas estratégias, muito facilmente cairemos em sua rede. O culto a Gaia, Pachamama, a Mãe Terra, está em alta. E o paganismo, inclusive, quer proibir que os seres humanos sejam sepultados na terra, para não contaminar a deusa. Para não contaminar a deusa Terra. É o que mostro no vídeo sobre compostagem. Compostagem humana. A compostagem humana é mais uma tática diabólica para acabar com a dignidade dos filhos de Deus. Até na hora da morte. A proibição dos sepultamentos.
Tem um link na descrição. Sustente a fé, pois a Igreja de Cristo está passando por uma tempestade que vai sacudir ainda mais a barca de Pedro. Vamos juntos, nesta série de vídeos, analisar os diabólicos pilares do novo mundo que envolve, por um lado, o culto dos velhos deuses e a perseguição ao Deus verdadeiro, sua igreja e seus fiéis, e por outro lado, a modificação da sociedade e do ser humano, introduzindo tecnologias que reduzem cada vez mais a liberdade de pensamento do ser humano. A liberdade religiosa dos cristãos.